Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo certo. Muito bem. Então, aguardar mais um minutinho, tá? O pessoal deve estar chegando daqui a pouco. Bem, pessoal, na quarta-feira passada vocês me abandonaram. Ai, professor, mil desculpas, mas eu precisava fazer um trabalho. Não fui só eu, A então. Caroline me falou. Sim, ficamos só eu e a Carolina, só, Renato. Ela me comentou. Mil perdão. Ai, ai. Estava assistindo agora a sua aula, foi atrasado. Ah, tu conseguiu, Eduardo, assistir? Pois é, tá todo mundo sobrecarregado, né? Os professores largam as provas tudo no mesmo tempo. Pois é, né? Não é fácil. Não, mas eu pensei no seguinte, né, que como esse assunto é um assunto meio complicado mesmo, eu vou repetir a apresentação ali com a resolução do sistema 4x4 pelo Med-Gauss, usando a planilha, né, que eu acho que vai ser melhor, vai ser mais proveitoso. E então eu vou só fazer uma breve explicação inicial ali lembrar de algumas operações elementares do Met-Gauss que são importantes e depois vou então desenvolver a solução usando aquele recurso ali da planilha. Depois eu deixo a planilha lá, que se quiserem utilizar aquela disposição ali, né, podem usar sem problemas. Há uma questão, né, pessoal? Eu recebi, vocês devem ter recebido aquele e-mail lá da Pró-Reitoria de Graduação a respeito da etapa, avaliação intermediária das disciplinas de graduação. Que agora as avaliações de disciplinas têm duas etapas, né? Tem essa primeira etapa que é feita com 1 mês e meio, 2 meses de aula. Nós estamos completando, né, praticamente o segundo mês de aula. Então, são 6 perguntas, em função desse modelo de trabalho que a gente está desde o ano passado, são perguntas sobre o ensino remoto, né? E então, eles mandaram uma mensagem para os professores, para a gente lembrar vocês desta atividade, né? Vocês têm lá o link no portal do aluno para as avaliações intermediárias de todas as disciplinas que vocês estão matriculados, tá? E tem um período de resposta, né? Então, estou reforçando aí para que vocês participem lá respondendo, né, as avaliações, não só aqui do cálculo numérico, mas das outras disciplinas também. Eu acho que é coisa rápida, assim, em alguns minutos vocês conseguem responder. Muito bem. Deixa eu só me organizar aqui, vou abrir uma planilha aqui, deixar abertinha aqui. Noite. Olá, boa noite. Então, pessoal, a gente está estudando, né, nesse tópico aqui do cálculo numérico a resolução de sistemas de equações lineares. E então a gente comentou, né, que todo sistema pode ser escrito nesse formato matricial aqui, né, certo? Onde a gente
a gente representa geralmente por uma matriz A matriz dos coeficientes do sistema, o vetor das constantes ou o vetor independente é o vetor que contém ali o lado direito das equações, né? E o vetor das incógnitas, né? Tem lá, nesse caso, desse exemplo que a gente está vendo em tela, é um vetor formado pelas incógnitas x e y, né? Então, eu escrever nesse formato aqui, esses dois formatos são equivalentes. A vantagem, né, da notação matricial é que ela é bastante econômica, principalmente quando a gente tem sistemas, né, com uma quantidade maior de equações que a gente escreve numa linha ali, A vezes U igual a B, pronto, né? Mesmo que o sistema seja 10 por 10, 20 por 20, a gente consegue representar, pelo menos, de maneira bastante compacta, né? Então, o que eu queria comentar é que depois vocês vão ver, né, mais especificamente quando a gente trabalhar nesse exemplo 4x4 ali. Vamos pegar esse sistema aqui, tá? Vamos supor que eu calcule lá por algum método, né, seja ele qual for, a solução desse sistema aqui. E então eu encontrei lá, para o valor de x, o 0,95 e o valor do y, 0,93, tá? Então, a gente pode fazer um cálculo, né, entre aspas, erro, que é cometido quando a gente faz esse cálculo aproximado, substituindo em cada uma das equações, né, o x e o y pelos seus respectivos valores e fazendo a diferença entre o valor que deveria dar, digamos, né? Se eu encontrasse a solução exata do sistema, aqui na primeira equação tem que dar 2, né, e na segunda equação o resultado tem que dar 0. Certo? Vamos ver o que acontece se eu fizer a substituição, né? Então, essa diferença que a gente chamava de erro, vai chamar de resíduo, né? Então, equivale a fazer a substituição dos valores do x e do y por aqueles valores ali. Então, a gente vai multiplicar, né? Vai ficar 1 vezes 0,95 mais 1 vezes 0,93 aqui na primeira equação, e 1 vezes 0,95 menos 1 vezes 0,93 na segunda equação. E quando eu subtrair, né, aqui eu somando, vai dar 1,88 e na segunda linha vai dar 0,02. Se eu subtrair do valor exato que deveria dar, né, vai dar uma diferença para menos aqui de 0,12 na primeira linha e de 0,02 na segunda linha. Então, o resíduo serve para isso, tá? Se o resíduo der 0, né, nas duas, ou em todas as equações, conforme seja o número lá de equações do sistema, é porque aí se trata da solução exata, né? Como aqui tem um resíduo, tanto na primeira quanto na segunda linha, porque na verdade aquele resultado ali é um valor aproximado e em alguns casos tu pode até melhorar o resultado da aproximação, tá? Mas isso é só para dar uma ideia, né, de como é que é definido o resíduo, tá? Bom, então eu vou comentar com vocês aqui, né, a gente relembrar aqui a questão da anotação e das operações chamadas de operações elementares, que são as operações, né, utilizadas no desenvolvimento e na aplicação do método de Gauss, né? Uma das operações ou transformações elementares é multiplicar uma linha ou uma equação, é a mesma coisa, né, por um número diferente de zero, né, que é representado de maneira abreviada assim. A linha I recebe a própria linha I multiplicada por uma constante K, de onde o K é diferente de zero. Por exemplo, esse sistema aqui. Vamos olhar aqui o sistema que está do lado esquerdo da tela, né? Então, a primeira equação é x mais 2y igual a 2 e 2x mais 3y igual a menos 1. Né? Então, esse sistema ele é equivalente a este aqui, ó, porque eu simplesmente peguei a primeira equação ali e multipliquei por 2. Né? Então, resulta 2x mais 4y igual a 4 aqui, ó. E a segunda equação continua sendo a mesma. Então, esses sistemas, eles são equivalentes, eles têm a mesma solução, porque evidentemente que eu posso retornar, né? Se eu dividir por 2, ele volta a ser o sistema original. Tá? Então, multiplicar uma equação inteira por 2, ou por qualquer constante, né, diferente de zero, certamente não vai alterar a solução de um sistema de equações. Por isso que uma das
operações elementares lá do método de Gauss é multiplicar uma equação, né, por um número diferente de zero. Tá? Uma outra operação que também não altera a solução de um sistema de equações é trocar duas linhas de lugar, como aqui a gente está vendo. Né? Ó, esse sistema que aparece do lado esquerdo, x mais 2y igual a 2, 2x mais 3y igual a menos 1, vai ter a mesma solução que esse sistema aqui. Eu só troquei, né, o que era a primeira virou segunda, o que era a segunda virou a primeira equação. Né? Troquei a linha 1 com a linha 2. Então, evidentemente que num sistema 3x3, 4x4, enfim, qualquer que seja o tamanho do sistema, né, a gente fazer uma permutação entre duas equações não vai alterar a solução daquele sistema. Né? Então, essa é a razão pela qual, quando se aplica o método de Gauss, às vezes é necessário trocar duas linhas, e isso a gente tem a garantia de que pode ser feito sem alterar a solução do sistema. E, por fim, né, a operação que geralmente é a mais usada, né, é substituir uma linha pela soma dela mesma com outra, previamente multiplicada por algum número. Né? Então, a gente escreve lá que a linha I recebe a linha I mais M vezes a linha J. Né? Então, para ter graça, né, para que essa operação ela tenha algum efeito, esse M deve ser diferente de zero, né, pessoal? Porque se eu multiplicar uma linha inteira por zero e somar com a linha I, vai dar o resultado a própria linha I. Né? Então, geralmente, esse multiplicador, que aparece ali, representado pela letra M, né, ele vai ser calculado com algum objetivo, né, e, portanto, deverá ser diferente de zero. Então, por exemplo, observa aqui, ó, nesta situação que a gente tem aqui, eu tenho ali na primeira equação, né, x mais 2y igual a 2 e 2x mais 3y igual a menos 1. Né? Então, esse coeficiente do x aqui, que eu tinha escrito 1 ali, né, ele é um coeficiente que a gente pode usar como pivô, né, para zerar o 2 que está ali logo abaixo do 1. Né? Então, vejam o seguinte, se a gente pensar assim, ó, eu quero fazer uma combinação entre essas linhas, né, para que no lugar do 2 que aparece ali, na linha de baixo, né, após fazer essa combinação, o resultado final seja que o 2 se transforme em zero. Né? Então, uma das maneiras de, digamos, desenvolver esse cálculo é pensar assim, ó, bom, eu tenho o número 2 ali, né, e eu quero multiplicar o M por 1, né, de modo que o resultado seja igual a zero naquela posição onde está o 2. Né? Então eu vejo que o M tem que ser igual a 2. Isso aqui é uma equação tão simples, né? Uma equação de primeiro grau, né, que eu concluo diretamente que o M tem que ser igual a 2. Né? Ou seja, se eu multiplicar a primeira linha por 2 e subtrair, né, este resultado da segunda linha, esta posição aqui, ó, será eliminada. Né? Este coeficiente será eliminado. Então, observa, se eu fizer isto, né, a linha 2 é substituída pela linha 2 menos duas vezes a linha 1, esses dois sistemas, eles são sistemas equivalentes. É por isso que a gente usa esse símbolo aqui, esse tio aqui, ó, significa que esse sistema que está aqui do lado esquerdo, né, é equivalente ao sistema do lado direito. E aqui estão os cálculos, ó. Aqui está a linha 2, ó, 2, 13 menos 1, né? E aqui estão os cálculos, então, da modificação resultante por esta operação de multiplicar por 2 e subtrair da linha 2. Né? Então, ó, 2 menos 2 vezes 1 é igual a 2 menos 2, que é igual a 0. Né? 3 menos 4 é igual a menos 1. E menos 1 menos 4 é igual a menos 5. Então, o efeito, né, a consequência de eu fazer essa combinação entre a linha 2 e a linha 1 é que o x que tinha ali na segunda equação, ele desaparece. E esse sistema
que está aqui destacado em tela do lado direito, é um sistema que é muito mais simples de ser resolvido, porque na segunda equação só tem uma incógnita, né? Então eu consigo resolver a segunda equação calculando o y, que é igual a 5, né, diretamente ali, não tem que fazer nenhum cálculo adicional, né? Na verdade, eu divido menos 5 por menos 1, concluo que o y é igual a 5. E substituindo na primeira equação, que nos diz que x mais 2y é igual a 2, né, fica x mais 2 vezes 5 igual a 10, que é x mais 10 igual a 2, portanto, x é igual a menos 8. Né, 2 menos 10, que é igual a menos 8. Então, a solução do sistema após esse processo de eliminação, né, ele é formado por esses dois valores, x igual a menos 8 e y igual a 5. Só que vejam o seguinte, né, eu estou resolvendo o sistema, vou botar aqui para a gente enxergar melhor, que está no formato triangular, certo? Que é o sistema que tem o y, somente o y presente na segunda equação, né, o x foi eliminado. Então eu cheguei à conclusão que o x é igual a menos 8 e o y é igual a 5. Então, para não haver dúvidas, né, de que este conjunto de valores realmente é a solução do sistema original, a gente vai e faz a verificação, substituindo os valores encontrados lá no sistema original, né? Eu tenho aqui que o x é igual a menos 8 e o y é igual a 5. Então, na primeira equação vai ficar menos 8 mais 2 vezes 5 é igual a 2, né? Menos 8 mais 10 dá 2. E na segunda equação, vejam, ó, aqui é 2 vezes menos 8, menos 16, né? 3 vezes 5 é 15. Então, realmente, né, dá menos 1. E aqui, né, só para a gente completar aqui, menos 8 mais 10 realmente é igual a 2. Então, esse é um sistema possível e determinado, né, que só tem a solução formada por x igual a menos 8 e o y igual a 5. Tá? Certo? Então, a lógica do método de Gauss, que tem por objetivo, né, fazer aquele processo de eliminação, né, a gente viu lá na descrição, que aquele multiplicador, né, que é dado por essa fórmula aqui, ó, é expresso, então, por A e J dividido por A e I, como aqui, ó. Vejam o seguinte. Não, vamos fazer aqui a identificação, ó, vejam. Ó. Eu quero usar o primeiro elemento da primeira linha como pivô, que é o... Opa. Então, o A11 é 1, certo? E eu quero zerar o A21. Então, assim, por que se usa essa notação? Né? Porque daí fica bem estabelecida a relação entre o multiplicador e o elemento que eu quero zerar. Este aqui, ó, é o elemento que eu quero zerar. Né? Então, por isso que a gente chama de M21. Né? Ó, é o multiplicador que corresponde à operação que vai zerar o A21. Então, M21 será, né, este coeficiente chamado de A21 dividido por esse coeficiente que é o pivô, que o pivô sempre está na diagonal principal, né? Então, fica 2 dividido por 1, que é igual a 2. Então, em geral, é isso, tá? Para a gente zerar... Pois não. Para a gente zerar um determinado coeficiente, né, a gente tem que fazer sempre a escolha do pivô que está na diagonal principal e fazer o cálculo desses multiplicadores, certo? Muito bem. Então, agora eu faço uma pergunta para vocês aí. Vocês estão aí ouvindo, né? Agora, se coloquem na posição assim, da pessoa que vai desenvolver o algoritmo, né, do método de Gauss, ela tem que colocar essa fórmula aqui para funcionar, né?
Então, qual é o teste, né, que a pessoa deve fazer ali no programa para que essa fórmula realmente funcione? Essa aqui é a fórmula de cálculo do MIJ, como está destacado em tela. Fiz uma pergunta. Estou processando, professor. Tá. Vou modificar a pergunta. Essa fórmula que... Oi? Não, pode modificar que não estava dando. Ah, eu vou modificar a pergunta. Essa fórmula aqui vai funcionar sempre? Não, se for igual a zero, talvez, não sei. O que É verdade. O Denominador resultado, pode ser zero. o resultado da divisão for igual a zero ou não, nada a ver. O resultado da divisão ou... O que não pode ser zero? O que não pode ser zero é o A e I. É o denominador, né? Isso. É. Então, essa fórmula aqui, ó, só vai funcionar, né, se este termo, que é o pivô, né, que é o elemento que está sempre na diagonal principal, este elemento aqui, ó, ele só pode ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, não tem como calcular essa divisão, né? Como é que eu vou fazer uma divisão por zero? Então, toda vez que uma máquina de calcular, um computador, o próprio Excel, enfim, qualquer recurso, ao resolver um sistema, se ele for usar o Math-Gauss, né, ele vai ter que calcular esses multiplicadores, ele vai ter que fazer o teste, porque se ele vai dividir por zero, não é possível. Então, o que acontece, né, no programa de computador, se o coeficiente for igual a zero? Ele tem que trocar linhas, né? Ele tem que procurar nas linhas abaixo daquela onde originalmente tinha o pivô, mas se o pivô ali é igual a zero, eu tenho que procurar abaixo dele se naquela coluna tem algum coeficiente diferente de zero. Se tiver, eu troco as linhas, por isso que eu comentei ali, né? Tu troca as linhas de lugar para que o pivô que era zero deixe de ser zero. Aí tu segue, né, com o cálculo dos multiplicadores, certo? É por isso que está prevista ali a troca de linhas, né, para que na eventualidade do pivô ser igual a zero, tu tenha essa carta na manga, né? E se não for possível encontrar, né, abaixo do pivô nenhum elemento diferente de zero, é porque ou o sistema é impossível ou ele é indeterminado, né? Então, isso é interessante porque, em geral, né, pessoal, em qualquer programa, seja qual for o problema que está sendo resolvido, pode ser uma equação de segundo grau, pode ser o método de Gauss, né? Onde tem, numa fórmula, onde tem a divisão, né, sempre que é feito um cálculo por um recurso computacional, a gente tem que ter o cuidado, né, de verificar se aquela fórmula pode ser aplicada. E isso quer dizer que o denominador tem que ser diferente de zero, obrigatoriamente, né? Professor, Sim. caso o AI, né, seja zero, eu devo procurar outro valor na diagonal, né? Não, vamos supor que tu esteja, vamos supor que seja o A22, tá? Vamos supor lá, tu fez o A11 já, deu tudo certo ali, aí quando foi calcular as linhas abaixo do A22, vamos supor que o A22 seja zero. Uhum. Aí tu vai procurar o A32 ou o A42. Se naquela coluna, a coluna 2, né? E na terceira, vamos supor que na terceira linha o A32 seja diferente de zero. Aí tu troca a linha 3 com a linha 2. Ah, tá, ok.
Achei que pudesse ser na aí- diagonal. Do A22 eu parti o 433, 433. Não, porque é que o A33 só vai utilizar depois que tu passar da etapa do A22. Ah, tá. Per- Obrigado. Porque observa que o A22 é o coeficiente do Y, né? Vamos supor que seja X, Y e Z, tá? Sim. O A22 é o coeficiente do Y e o A33 já é Ah, o sim. coeficiente É o do Z, Z. né? Então Sim. a gente não. Ah, sim. A gente tem que trabalhar na mesma coluna para manter a mesma incógnita ali, né? Perfeito, tá claro. Obrigado, professor. Bom. Bom, então, pessoal, Eu ou é todo mundo tá assim? então a gente vai fazer essa tarefa aqui. Essa tarefa é uma tarefa bem complexa. Eu vou repetir aqui para vocês, né? A resolução desse sistema com 4 equações e 4 incógnitas, porque tem a importância desse exemplo, que eu contei no livro do Barroso, de cálculo numérico, é que ele resolve esse sistema retendo nos cálculos intermediários 2 casas decimais. Tá? Então, a consequência disso é que no final a gente não vai obter exatamente a solução, mas uma aproximação da solução em decorrência dos arredondamentos que são feitos nos cálculos intermediários. Tá? Só que como são muitas operações, né, eu não vou fazer isso aqui manualmente, certo? A gente vai calcular isso aqui no Excel. Tá? Bom, mas primeiro, né, observa, insisto, né, qual é a lógica que justifica as operações do método de Gauss. Ó, aqui eu destaquei o pivô, né, que é o 8,7, ó, tá? Que ele é usado para zerar, então, o 24,5, o 52,3 e o 21 na primeira etapa, certo? Eu consigo zerar esses 3 aqui, ó, usando somente o 8,7 como pivô. Eu tenho que fazer isso, né? O A11 é 8,7, é o 0, o A21, o A31 e o A41. Tá? Aí depois eu vou para a segunda coluna e segunda linha, vai andando na diagonal principal. Mas tem que fazer nessa ordem. Então, observa, para eu zerar o 24,5, que está nessa posição aqui, ó, eu tenho que multiplicar o 8,7 por um certo número e fazer essa operação, 24,5, né? Menos o 8,7 vezes m igual a zero. Aí vocês perguntam, por que é menos? Por que não é mais? Tanto faz, pessoal. No fim dá na mesma, tá? Eu padronizei usar o menos, né? E a maior parte dos livros usa a subtração. Então, a lógica é a seguinte: eu multiplico a primeira linha por um certo número, que nós já vimos que não altera a solução do sistema, né? E subtrai esse resultado lá da segunda linha. Então, 24,5 menos 8,7 vezes m, na posição onde está atualmente o 24,5, esta posição tem que ser igual a zero. Tá? Então, eu isolando aqui, como se diz, né, o 8,7 vezes m, concluo que é igual a 24,5. Portanto, m, né, vai ser o resultado da divisão, né, do 24,5 pelo 8,7. Então, como esta posição aqui, ó, que eu quero zerar, é o A21, dividindo pelo A11, que é o pivô, né, o resultado é o M21, certo? Então, é por isso que a gente usa essa notação, né, com o índice ali no multiplicador, porque ele se refere exatamente à posição A21. Tá? Então, é sempre assim, ó, tu pega o elemento que tu quer zerar e divide pelo pivô, se o pivô for diferente de zero. Tá? Então, é sempre esta a operação que será realizada, né, em todas as etapas do processo. Tá bom? Então, agora eu vou pegar aqui a planilha e vou entrar com essa matriz aí. Vamos ver. Então, se vocês quiserem fazer esses cálculos, eu acho uma boa, porque daí vocês vão conseguir acompanhar. Aqui eu vou juntar essas colunas aqui.
isso? Ah, acho que é com outro botão, então. Vamos deixar. Então, aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer aqui. Vou centralizar tudo aqui. Aqui são os coeficientes. Se eu consigo mesclar essas células aqui. Não precisava tanto, né? Dois, três, quatro. 4 colunas é suficiente. Aqui as constantes. Operação. Cálculo. Multiplicador. E aqui vamos fazer o seguinte, aqui o multiplicador. 4. Então vamos lá. Aqui é só a entrada dos dados, né? Tem que entrar com os valores aqui da matriz de coeficientes e as constantes. Então aqui para não... eu vou formatar então com essas células todas com duas casas decimais, tá? Que é o critério que é usado aqui no livro neste exemplo. Então eu vou manter esse critério. Ó, então olha só, este aqui é o pivô. Vamos botar em negrito ali, o pivô e vermelho. E esses aqui, ó, essas células aqui, eu vou pintar de amarelo, a gente vai ter que zerar essas células. Tá? Então, o processo é feito da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui uma borda aqui. Separar. E aqui vamos chamar de 5, 6, 7 e 8. Então, observa, a primeira linha não vai ser modificada, então a gente pode copiar aqui a primeira linha. Não vai haver nenhuma modificação. Bom, aí como é que a gente calcula os multiplicadores, né, pessoal? Ó, lembra lá da fórmula. É o elemento que a gente quer zerar, dividido pelo pivô. Aqui a mesma coisa. Então aqui eu vou botar aqui, ó. Aqui a gente divide pelo pivô, né? E captura o pivô ali, ó. E só arrasta aqui, ó. Ok? Estão acompanhando aí? Pode olho.
Beleza, se quiserem montar a planilha aí, eu espero um segundinho, não tem problema. Então, assim, pessoal, este resultado aqui, ó, mesmo que eu formate, ó, eu vou formatar aqui com 2 casas decimais para vocês verem o que vai acontecer. Se eu formatar com 2 casas decimais, tá, ele vai ficar 2,80. Só que, na verdade, isso aqui é só a apresentação. Na memória do Excel, ele vai trabalhar com aqueles monte de casas decimais que tem lá. Então, para evitar isso, eu vou colocar aqui do lado, ó, o resultado com as 2 casas. Isso é muito importante, porque senão vai dar diferença. Tá? Eu digitei... Oi. Só, por favor, clica na célula E6, por favor, que eu quero só confirmar aqui. E6. Isso. É o 24,5. Ah, tá, que é do... Tá, peguei. Dado digital. Qual é a dúvida, José? Não, é que como eu estava prestando atenção no restante dos cálculos, eu não tinha visto que esse 24,5 quando estava lá, que o senhor tinha pé o valor. Tá. Deixa assim. Foi. Tá. Então, olha só, pessoal, isso aqui, ó, é simplesmente, ó, aquele raciocínio que eu apresentei lá antes, ó. É o cálculo do multiplicador, é o elemento que a gente quer zerar, dividido pelo pivô, certo? Isso vai ser feito por 24,5, por 52,13 e por 21. O multiplicador é sempre a divisão do elemento que a gente quer zerar pelo pivô. Ó. Aqui, ó. Esse 2,82 aqui é o resultado da divisão do E6 pelo E5. O 6,01 é a divisão do E7 pelo E5. E o 2,41 é a divisão do E8 pelo E5. Então, é sempre a divisão pelo pivô. Só que aqui é o resultado da divisão lá pela fórmula. E aqui eu digito os valores, porque daí quando eu fizer qualquer operação com esses valores da célula L aqui, ó, da coluna L, ele vai pegar só essas 2 casas decimais mesmo. E o meu objetivo é usar só essas 2 aqui. Tá? Então é importante colocar essas 2 casas do lado ali. Tá? Porque eu vou mostrar para vocês aqui. Professor, eu me perdi. Quantas casas que é para trabalhar? Tu pode configurar as células com 2 casas decimais. Só 2? Tá. Só 2. Quer ver? Olha só como é que funciona. A gente tem que procurar assim, ó, aplicar o algoritmo como se nós fôssemos uma máquina, certo? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Nessas células amarelas ali, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Aqui a gente não calcula. Eu quero dizer o seguinte, se o algoritmo de Gauss é aplicado no computador, o algoritmo vai dizer, nessa célula, coluna 2, né, ou coluna 6, que é a mesma coisa, linha 6 é, na verdade, a linha 2, né, a nova linha 2. Na coluna 1 aqui, ó, é 0. Aqui é 0 e aqui é 0. Tá? Os elementos que estão abaixo do pivô, que é o 8,7, automaticamente eles são definidos como 0. Eu só vou calcular da segunda coluna em diante. Tá? E como é que é calculado, então? Ó, a operação, eu vou colocar aqui, ó, L2 menos 2,82 vezes a linha 1. Tá? L3 menos 6,01 vezes a linha 1. Aqui não é esse negócio aqui, eu não sei por que ele coloca essas coisas aqui. Ele tirou a minha bordinha que eu tinha colocado. Bom? Então aqui, ó, olha só como é que a gente vai calcular. A gente pode fazer na calculadora depois. Ó. A gente vai colocar o igual lá na barra de fórmulas. A gente vai pegar o menos 8,8, observa a linha 2 lá. Aqui na coluna 1 já está zerado, então a gente vai na coluna 2. A gente clica ali naquela célula que é a F6, né?
menos o multiplicador lá na última coluna, a coluna L, lá, ó. Né? Então, esse multiplicador eu vou capturar ele, vezes o elemento correspondente da linha 1, que é o 3, que está lá na célula F5. Aí eu multiplico. Tá? Quer ver? Ó? Vamos supor que eu vou fazer na calculadora. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Menos 8,8, né? Menos 2,82 vezes 3, né? Que é o menos 17,26. Tá? Capite? Certo. Então, o que a gente vai fazer nas outras colunas? A gente só vai replicar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Como o multiplicador está aprisionado ali, ó, vocês podem observar que o multiplicador continua sendo L6 lá, tá vendo? Ó? Tá? Ó. Vamos fazer aqui as operações para a gente olhar como é que é. Ó. A gente está na linha 2, na nova linha 2, né? Ó, esse 11,5 virou menos 14,73, tá? 11,5 menos 2,82 vezes o 9,3 lá de cima, ó. Menos 14,73. Ok? Muito bem. Então, agora observa, pessoal. Aqui, ó, quanto é que deu então? Menos 17,26, certo? Todos conseguiram esse valor aí? Sim. Então, a gente vai digitar aqui, ó, menos 17,26, tá? Aqui a gente vai digitar menos 14,73. Aqui a gente vai digitar menos 76,12. E aqui a mesma coisa, menos 95,95. Tá? Agora vamos lá para a terceira linha. Ó, a gente vai mexer aqui, ó, da segunda coluna em diante, com esta operação aqui, ó, linha 3, menos 6,6, menos 6,01 vezes a linha 1. Né? Então a gente vai aqui, ó. A gente pode fazer Ctrl C, Ctrl V, mas vamos fazer aqui. Igual. Este valor menos o multiplicador que está lá na coluna L, aí eu vou capturar ele, vezes o elemento correspondente da linha 1. Tá? Ó. E aí eu vou fazer as multiplicações aqui das demais posições. Vamos repetir na calculadora, é bom a gente fazer nos dois modos. Ó, a gente está na terceira linha, tá? Então é o 84 negativo menos 6,01 vezes 3. Ó, menos 102,03. Tá? Depois ali, ó, vamos zerar aqui. Era menos 23,5, virou menos 79,39. Né? Por quê? É 23,5 negativo, menos, ó, o multiplicador é o 6,01, que está lá, ó, 6,01 vezes o elemento correspondente lá da primeira linha, que é o 9,3, estão vendo lá em cima. 9,3.
ó, menos 79,393. Só que eu estou usando duas casas decimais, então eu quero que seja menos 79,39. Tá? Então é assim, e assim vai. Ó, vamos fazer aqui, ó, 11,4 menos o 6,01 vezes o elemento lá de cima da primeira linha, que está naquela coluna ali, ó, que é o 11. Menos 54,71. Né? E, finalmente, as constantes, nós estamos na terceira linha, né? O 80,8, sinal negativo, né? Menos o 6,01, que multiplica o 16,40. Ó, menos 179,36. Então, vocês vejam que alguns têm duas casas, outros têm mais, né? Então, a gente vai lá, ó. Vamos digitar aqui. Menos 102,03. Menos 79,39. Menos 54,71. E menos 179,36. Aí fica tudo com duas casas decimais, tá? E agora, finalmente, eu vou na quarta linha. Então, como é que é a quarta linha? Vou lá no igual. O elemento da quarta linha, que é o menos 81, F8, né? Menos o multiplicador que está lá na coluna L. Faço F4, multiplico pelo 3, que está lá na primeira linha. Ó, a menos 88,23. Aí eu vou replicar esses cálculos aqui nas demais posições. Então, aqui dá menos 88,23, menos 35,61, menos 5,01 e menos 145,82. Então, vejam como é que funciona o método. Esses três aqui eu não calculei. Olha o que vai acontecer se eu calcular. Ó, olha só. 24,5 menos 2,82 vezes 8,7. Olha o que vai acontecer. Dá menos 0,034. Então, para não ter esse problema aqui, ó, de ficar um resíduo ali naquela posição, o algoritmo vai dizer, não, aqui é 0 e aqui é 0. Bom? Perguntas? Vamos lá, pessoal, perguntem. Fique à vontade. Tá de boa. Tá de boa. Então... Posso colocar, professor, só uma perguntinha. Na minha planilha, eu posso colocar ali na linha, só para não se perder. Em vez de 5, colocar linha 1, linha 2, linha... Só para não se perder, eu tenho que ficar na sequência 5, 6, 7, 8. Não, isso aqui é bem flexível. Se tu quiser usar 1, 2, 3, 4 o tempo todo, não tem problema. Alguns autores botam assim, ó, 1 linha, 2 linha, 3 linha e 4 linha. É só para dar um nome diferente, mas é só para organizar, né? Se quiser continuar usando 1, 2, 3, 4, para mim é indiferente, tá? Não, é que assim, eu sei que eu estou fazendo da linha 1, da linha 1, da linha 2, linha 2. Não entendi. Não entendi. Só para não perder, para quando eu estiver na linha 1, linha, eu sei que eu estou fazendo sobre a linha 1. Sim. Sim, é claro, tem que ter uma organização para a gente não se perder, né? Eu estou usando isso aqui, ó, tá? 5, 6, 7, 8, porque no Excel vai ficar mais fácil eu registrar aqui as operações, ó, desse lado aqui, em vez de usar o linha e 2 linhas e 3 linhas, mas se tu quiser, por exemplo, alguns autores, tá, escreve aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, né? Porque eles entendem que o sistema que era
original aí, com essas equações aqui, foi substituído por esse. Então, a nova linha... Bom, a linha 1 não foi modificada, né? A nova linha 2 é essa aqui, a nova linha 3 é essa e a nova linha 4 é essa. No fim e ao cabo, funciona bem. É só a gente saber que o que é que fica, né? É sempre as últimas linhas que vão aparecer lá embaixo. Tá bom? Bom, obrigado. Tá, eu vou deixar então 5, 6, 7 e 8 aqui. Bom, então assim, pessoal, ó, pivô é o menos 17,26, né? Que é diferente de zero, que é aquela condição que a gente já viu antes aqui. Então, ó, o que eu preciso zerar, né? Quais são os que vão ser zerados agora automaticamente? Esses dois aqui. Então, eu vou lá na linha 7 e 8, respectivamente, e vou calcular, ó, esse aqui é o cálculo dos multiplicadores, né? Então, eu vou botar lá, igual este valor, que é a célula F11, dividido pela posição pivô, que é F10. E até posso capturar ali, ó, e aí só arrasto aqui. E vai dividir, então, a F11 e a F12 pela F10. Ó. F11 por F10 e F12 por F10. Então, aqui do ladinho, a gente vai colocar 5,91. E aqui a gente vai colocar 5,11. E aqui nós vamos botar uma linha de separação aqui. Bom, então olha aqui, ó. Primeira linha, a gente não está modificando mais, vamos escrever ela ali. Segunda linha também não é modificada. Tá? Ó, esses aqui já são iguais a zero. Ó, observa. Esses aqui já são zero também. Tá? Já zerou automaticamente ali. Ó. Vamos deixar vermelho o pivô em negrito. Agora a gente tem que calcular da terceira coluna em diante. Né? Então a gente está na terceira linha. Então a gente vai lá. Ó. Igual. O elemento que está do lado lá, ó, da sétima, que corresponde à terceira linha, né? Este menos o multiplicador, que é o 5,91, que está lá na célula L11, né? A gente vai capturar ele e vai multiplicar pelo elemento correspondente da linha 2. Observe que agora é linha 2, né? Não vamos fazer confusão que não é mais linha 1. É linha 2. A linha do pivô é a linha 2, que aqui na minha tabela é a linha 6, né? Mas corresponde a... Ah, eu esqueci de colocar. Ô, professor, Oi? quer dizer que pode, nesse exemplo a gente pode ter 4 pivôs? Não, no sistema 4x4 vão ser 3. Tá. Porque quando tu chegar no A44, aí só vai ter uma incógnita e a gente já resolve a equação, aí não precisa fazer de novo. Tá? Deixa eu só anotar aqui a operação. Aqui. Linha 7 menos 5,91 vezes a linha 6, né? E linha 8 menos 5,11 vezes a linha 6. Deixa eu formatar essa célula aqui. Então, pessoal, onde é que eu estava? Estava aqui. Eu calculei já esse cara, que é 7,66. Então, eu vou lá. Vamos fazer na calculadora, só para a gente... Né? É sempre bom fazer, porque daí a gente confere algumas etapas, né? Ó, 79,39, sinal de menos, né? Menos
o 5,91 vezes o elemento da linha 2 ali, ó, que é o menos 14,73. Ó, opa, digitei errado, peraí. 79,39 negativo, menos 5,91 vezes 14,73. Esse aqui é negativo. 7,66. Tá certo. Tá? Aí a gente vai e Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então, 7,66, 395,16 e 387,7. Tá aqui. Aí, quarta linha, ou a linha 12, né, que corresponde à linha 4. Ó, a gente vai lá na célula G12, menos o multiplicador, que é o 5,11, a gente captura ele, multiplica, ó, a linha 6, né, corresponde à linha 2. 39,66, a gente vai lá e pimba. Tá quase. Então, 39,66, 383,96 e 344,48. Tranquilo, pessoal? Tá indo? Tá indo? Então tá. Vamos lá, ó. Então, aqui, ó, Orevaldo, ó, esse é o pivô, tá vendo? A gente vai botar em negrito ali, ó. A gente só precisa zerar esse aqui agora, ó. Porque daí, observa, na quarta equação, tu vai ter as três primeiras incógnitas com coeficiente zero, só vai sobrar uma, aí tu já resolve, tá? Uhum. Bom, então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou botar aqui, ó, aquela borda. E vou calcular o multiplicador, né? Ó, é o elemento que a gente quer zerar, que é a célula marcada em amarelo ali, dividida pelo pivô. O pivô é diferente de zero, posso fazer a divisão. Quanto é que deu? 5,18. Né? Ó, lembra que são duas casas decimais. Né? Ó. É que aqui eu não formatei, ó. Vamos formatar aqui então para duas casas. Então, 13, 14, 15, 16. Ó. Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Deu certo, né? Aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. Ó, só preciso calcular esses dois aqui. Ó. Então, como é que eu vou calcular? Tá aqui a operação, né? Linha 12, linha 12 menos 5,18 vezes a linha 11. Né? Então, ó, como é que eu calculo essa célula? Essa aqui, ó, que tem o 383,96 menos o multiplicador que está lá, ó. Aí capturo ele e multiplico pela célula que está logo acima. Ó. Aí faço aqui Ctrl C, Ctrl V. Então, menos 1.662,97. Menos 1.662,97. E aqui, menos 1.663.
8,81. Então, pessoal, olha só. Vamos olhar aqui, ó. Qual é o sistema? Opa. Ó. Aqui já deu uma diferencinha aqui, porque eu fiz de uma maneira um pouquinho diferente. Mas tudo bem. Ó, então é isso que aconteceu, ó. Ó, vamos conferir, ó. Primeira equação é a mesma lá do início, tá? Tá aqui, ó. É como se fosse a equação 13 aqui, 8,7, 3, 9,3, 11 e 16,4. Segunda equação, o x desapareceu. Esse vermelhinho aqui é o do y, menos 17,26y, menos 14,73z, menos 76,12t, igual a menos 95,95, tá? Terceira equação, 7,66z mais 395,16t, igual a 387,7. E a quarta equação. Está ali. Tá? Então, ó, vamos supor que eu fosse fazer o cálculo aqui né? Ó, na quarta equação. Certo? Olha só, como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Só tem uma incógnita. Então, naturalmente, tá, agora pensa assim, de novo vou fazer a pergunta, né? Vamos supor, o programa aplicou o método de Gauss, vai chegar aqui, o que ele tem que testar antes para calcular o t? Fiz uma pergunta. Isso não é zero? Exatamente, esse coeficiente aqui poderia ser zero, ó. Tá? Poderia ser zero. Tá? Então, eu ia perguntar, o coeficiente, o A44, né? Ele é diferente de zero? É. Então, eu posso fazer a divisão, ó. Então, a divisão que vai permitir calcular vai ser este coeficiente. Tem um igual a mais aqui, depois eu tiro. Este coeficiente, dividido por menos 1.662,97. Sempre que tiver a divisão, tem que haver o teste, pessoal, porque você tem que pensar isso que eu falei antes. Esse algoritmo, né, ele está sendo realizado no computador. Então, o computador ele não tem essa capacidade que a gente tem. Ah, esse aqui eu sei que é diferente de zero. Eu olho aqui, é 1.662,97, com sinal de menos. Eu sei que dá para fazer a divisão. O computador é tudo igual. Né? Ele tem que fazer um teste. Muito bem. Então, vou lá no Excel fazer a divisão. Ó. Vou botar aqui. T é a última, né? Depois é o Z, depois é o Y, depois é o X. Tá? Como é que eu calculo o T, então? Ó. Eu vou lá e pego essa célula e divido por essa. Tá? Eu vou formatar aqui, ó, tudo com duas casas. Deu 1,00. Tá? Então eu escrevo ali, ó, 1,00. Eu tenho que trabalhar com um número com duas casas. Quando eu escrevo aqui, ó, esse 1,00,
E eu estou descartando tudo que tem depois da terceira casa. Tá? Muito bem. Como é que eu vou calcular o Z? Vamos lá. A terceira equação, ó, vamos olhar aqui na planilha e no Word ali. Ó, a terceira equação corresponde a essa aqui, ó, a equação 15. 7,66 aqui. Mais 395,16 é igual a 387,7. Aqui eu já tenho uma diferença aqui. Então é 387,7 e aqui é 7,66. Então, vou ajeitar aqui. Então, o que é importante? A gente entender a lógica. Ó. Formalmente, né, os termos eles estão sendo adicionados aqui do lado esquerdo. Então, quando eles passam para o lado direito, eu subtraio. Ó. Eu faço a subtração, multiplico e divido. Ó. Tá vendo? Então, eu vou escrever isso lá no Excel, para calcular o Z. Ó. Igual a parênteses. O cara que está lá do lado direito, menos este aqui, vezes o valor do T, dividido pela célula que contém a diagonal principal. Opa! Dividido por esse cara aqui. Menos 0,97. Tá? Quando passa para o outro lado, sempre menos. Então, menos 0,97. Opa! Então, vou escrever menos 0,97 aqui. Aí eu vou calcular agora o y, na segunda equação. Né? Ó. Vamos conferir aqui os coeficientes. Menos 17,26y, menos 14,73 z, menos 76,12t, igual a menos 95,95, tá? Então, eu tenho que fazer esta operação aqui, ó. Subtrai, subtrai, e depois, ó, observa que isso aqui, ó, é a mesma coisa que menos, ó, e menos, certo? Por quê? A gente sabe lá do ensino fundamental, né? Quando um elemento que está subtraindo aqui, né, ele tem que aparecer somando lá. Então, para uniformizar, né, para não haver confusão, eu boto tudo menos com menos vai dar mais. Então, vamos lá. Ó, eu vou calcular o y, né? Então, igual, ó, a parênteses. Este menos este aqui vezes, esse aqui é o coeficiente do z, menos este aqui, multiplicado pelo t, fechou parênteses, dividido por este aqui, que é o cara da diagonal principal. Bom, 1,98. 1,98. Tá, e finalmente agora o x, ó, vai isolar lá na primeira equação. Tá? Ó, já isolei aqui. 16,4 menos 3y mais 9,3z mais 11t dividido por 8,7. Então bota um parênteses aqui só, né? E depois um parênteses para divisão maior. Então vamos lá. Igual. Vamos botar um parênteses aqui. 16,4 menos, agora tem um parênteses. Ó. Este aqui, que multiplica o y, mais este aqui, que multiplica o z, mais este aqui, que multiplica o t, aí fechou parênteses, opa, ixi Maria,
esse aqui que multiplica o T, fechou, e dividido por este aqui. Ufa! 0,97. É uma trabalheira medonha. Então, está aí a solução. O x é 0,97, o y é 1,98, o z é menos 0,97 e o t é 1. Então, está aqui, ó. 0,97, o x, o y 1,98, o z 0,97, menos 0,97 e o t é 1. Tá? Então é isso. O que acontece? Vamos calcular então o resíduo. Resíduo. Bem, ó, vamos chamar de solução aproximada vou chamar esse vetor de V. É um vetor então que tem 4 linhas. Vou botar aqui os colchetes. O x é 0,97, 1,98, menos 0,97 e 1,00. Tá? Opa. Resíduo. Esse resíduo é calculado assim, ó. É A vezes B vezes V menos B. Né? Então, a gente vai pegar a matriz, que é aquela matriz gigante, absurdamente gigante. Ver se eu consigo inserir ela aqui. E o problema é que não tem matriz 3x3, não tem 4x4. Vamos ver se eu consigo inserir aqui, vamos ver. 8,7, 3, 9,3, aqui. Vamos ver se eu consigo botar mais uma coluna aqui. 11. Aí eu vou ter que inserir depois uma outra linha ali. Vamos ver se eu consigo. Tá? Eu estou improvisando aqui. Menos 8,8. 11,5 e menos 45,1. Opa. Menos 45,1. Tá. Aqui. 52,3. É menos 84, menos 23,5 e 11,4. Agora aqui, ó. Consegui. Ah, consegui aqui. Aqui, vamos ver se eu consigo. Tô meio estranho aqui, vamos ver se eu consigo dar um migué aqui. Vamos ver aqui. Ficou 21. Aqui menos 81. Menos 13,2.
E aqui 21,5, tá? A gente vai multiplicar por esse cara aqui. E vai subtrair do vetor B, que era esse vetor aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos inserir ele aqui. Então, aqui tinha que... O resultado exato é 16,4 na primeira linha, menos 49,7 na segunda linha. Terceira linha, menos 80,8. E na quarta linha, menos 106,3, tá? Bom, o que a gente tem que fazer então aqui, né? Tem que fazer toda essa calculeira aqui, né? Linha por linha, né? Aqui, por exemplo, ó, vai ficar na primeira linha 8,7 vezes 0,97 mais 3 vezes 1,98 mais 9,3 vezes menos 0,97 mais 11 vezes 1, né? Vamos diminuir essa fonte aqui, que daí vai ficar um pouco melhor. Segunda linha, 24,5 vezes 0,97 menos 8,8 vezes 1,98 mais 11,5 vezes menos 0,97 e menos 45,1 vezes 1, tá? Terceira linha, 52,3 vezes 0,97 menos 84 vezes 1,98 menos 23,5 vezes parênteses menos 0,97, fechou parênteses, mais 11,4 vezes 1. E finalmente aqui, na quarta linha, fica 21 vezes 0,97 menos 81 vezes 1,98 menos 3,2 vezes menos 0,97 e mais 21,5 vezes 1. Né? Vai calcular tudo isso aqui e vai subtrair esse vetor aqui. Ó. Bom, quanto é que vai dar? Vamos calcular aqui. Vamos calcular, por exemplo, eu vou passar aqui para outra página, para a gente terminar isso aqui. Vamos calcular aqui. Ó. Falta pouco. Antes que vocês me deixem falando sozinho aqui. Vou pegar a calculadora aqui. Ó. 8,7 vezes 0,97 mais 3 vezes 1,98 mais 9,3 vezes menos 0,97 e mais 11, né? Ó, menos 16,4 a menos 0,042. E assim vai. Aqui vai dar 0,214 menos 0,214. Aqui vai dar menos 0,594. Opa, aqui é 0,594 negativo. E aqui vai dar 0,594. Então, o que mostra que realmente, né, essa solução aí é uma solução aproximada, porque tem uma diferencinha aqui em cada uma das linhas, né? Em vez de dar exatamente 16,4 na primeira linha, deu um pouco menor, deu 16, alguma coisa. Né? Então,
em conclusão, né, pessoal, a gente concluir essa história toda, né, todo esse processo, né, que foi feito aqui no Excel, que permitiu a aplicação do BetGauss aí para resolver um sistema 4x4. Vocês viram que é um esforço que é considerável. Tem que ser bem organizado, senão não consegue chegar no final na solução correta. Então eu vou salvar esse arquivo do Excel para deixar dele no Moodle para vocês. Aí quem quiser utilizar futuramente poderá utilizar sem problemas. Utilizarei. Então tá, eu agradeço a atenção de vocês, né? Nesta semana temos um feriado na quarta-feira, né? A gente tem um intervalinho aí, daí voltamos na próxima segunda. Se eu conseguir ler todos os trabalhos aí que vocês vão entregar, eu vou corrigindo e vou publicando ao longo da semana aí, tá bom? Todos conseguiram entregar o trabalho já? Sim. Sim. Resolveram todas as questões, tudo certinho? Tudo certo, não Se sabemos. tá ainda, certinho, eu professor. não sei, mas. Entregar, a gente entregou, né? Agora, aí as outras 500. Tá certo. Agora vai depender do professor agora. Professor. Nem acho. Então tá bom. Então tá, gente. Obrigado, professor. Valeu. Então tá, uma boa noite para vocês. Mas... Tchau, tchau. Tchau, valeu.